nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, 24 de dezembro, véspera do Natal do Senhor, véspera do nascimento do nosso Salvador, véspera do nascimento daquele que trouxe a salvação para o mundo inteiro, véspera da presença de Deus vivo e real no meio de nós, por meio também, além da natureza divina, por meio da natureza humana. Queridos irmãos e irmãs, a igreja nos permite prepararmos o nosso coração por meio do cântico de Zacarias. Sim, o cântico de Zacarias, um cântico que é entoado pela igreja toda manhã nas laudes. O cântico que prepara o nosso coração para a vinda do Salvador, que nos fala do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ora, ninguém melhor do que o próprio Espírito Santo que preparou o seio da Virgem Maria, que fez com que ela pudesse conceber Jesus de modo imaculado, sem intervenção de homem. A mesma presença do Espírito Santo que inunda Santa Isabel com a saudação da Virgem Maria, que enche de alegria o ventre de Santa Isabel, enche de alegria o próprio São João Batista. É o Espírito Santo que também move Zacarias exatamente neste momento, São Zacarias neste cântico. Nós ouvimos assim a palavra de Deus. Zacarias, o pai de João, repleto do Espírito Santo, profetizou. E mais adiante nós encontramos: o Senhor fez aparecer, o Deus de Israel fez aparecer para nós uma força de salvação. Bom, uma força de salvação, esta é a graça que o Espírito Santo nos trouxe, a presença de Jesus, nosso Salvador. Mas para nos salvar de quê? As Escrituras vão nos dizer do que, para que veio o Senhor e para que o Espírito Santo foi enviado. Foi enviado sobre Zacarias, sobre a Virgem Maria, sobre Santa Isabel e também sobre São João Batista. Veio para nos salvar. Salvar dos nossos inimigos, salvar daqueles que nos odeiam. Sim, e nós podemos colocar os nossos inimigos às tentações, os nossos inimigos, nossas fraquezas, quando nós cedemos às tentações. Os nossos inimigos, a nossa vontade fraca, o nosso egoísmo, a nossa idolatria de nós mesmos, quando rejeitamos a vontade de Deus para fazer comodamente a nossa vontade. Rejeitar todo o plano de salvação, toda a graça de vivermos intimamente a filiação divina, para vivermos como homens e mulheres sem um pai amoroso que nos criou, nos salvou e também nos espera. Vivermos como órfãos, vivermos numa forma solitária de vida, sem ter ninguém antes e depois de nós, sem ter ninguém para nos orientar e conduzir, sem ter ninguém para nos esperar na eternidade. Sim, esta é a grande graça que o Senhor nos deu para nos salvar de toda esta condição de isolamento pessoal. Querido irmão, salvar dos nossos inimigos, e poderiam ser tantos, mas resumiria apenas nisso, a fraqueza da nossa vontade de permanecermos na presença de Deus e fazermos assim, com alegria e determinação, até o fim, a sua vontade, que é a melhor coisa que nós podemos fazer. E também vai nos salvar daqueles que nos odeiam. Diz também a palavra, daqueles que nos odeiam. Nós podemos nomear quem nos odeia. Quem senão os anjos decaídos? Quem senão os demônios? Quem senão aquele que conduz à perdição? Aquele que tenta nos seduzir? Porque quem se perde somos nós. Quem escolhe errado não é o demônio, não é o diabo, não é Lúcifer, nenhum dos seus anjos decaídos. Quem faz com que nós nos percamos somos nós mesmos, porque quem dá o sim e dá o não a Deus ou ao demônio sou eu, é você. Entretanto, temos, claro, um inimigo que tenta nos tirar da presença de Deus. E por isso podemos dizer, inclusive, inimigos, como o Senhor expulsou inimigos do coração de muitos que estavam possuídos. Do demônio que faz com que nós ou adoremos a nós mesmos, a nossa própria vontade. Ainda continua a palavra do Senhor, recordando sobre a misericórdia de Deus,
a sua fidelidade, a sua santa aliança e tudo isso nos enviando o seu Filho para que pudéssemos servi-lo em justiça e santidade. Ora, nós cremos no Senhor, por graça de Deus da ação do Espírito Santo, mas servir ao Senhor na sua presença não é servir com medo, como um escravo. Servir ao Senhor diante de sua presença na justiça e santidade não significa ficar nos policiando com medo de punição. Muito pelo contrário, é a alegria de trabalhar diante dos olhos do Pai. Não vigiados como que cobrados ou atentos para não sermos descobertos em algum engano. Não, trabalhando em justiça e santidade na presença do Senhor com alegria de saber que o nosso Pai está ali para nos proteger, para nos defender. A oportunidade que Ele nos dá para podermos fazer um trabalho que alegre o coração do nosso Pai. Tudo isso o Senhor nos ensinou com a sua vida. Jesus encarna o Filho de Deus para nos ensinar o que é o ser humano e como, enquanto seres humanos, podemos viver perfeitamente como filhos de Deus. Em tudo que Jesus fazia, ali Ele fazia na presença do Pai e fazia na justiça e na santidade. E assim também nos ensina, fazia na justiça, na santidade, a vontade do Pai para alegrar o coração do Pai. Ainda nos diz a palavra de Deus, nos fala que servir em justiça e santidade na presença do Senhor significa preparar o coração de muitas pessoas também, a exemplo de São João Batista. Significa anunciarmos a salvação que se dá por meio do perdão dos pecados. Recordemos que João Batista anunciava um batismo de conversão, mas ele mesmo não podia perdoar os pecados. Somente Deus pode perdoar os pecados, somente Jesus pode perdoar os pecados. E assim ele é questionado. Jesus, inclusive, vai dizer àqueles homens que duvidam dele que ele pode perdoar os pecados. O que é mais fácil dizer para este homem? Teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Sim, eles questionavam com razão, porque o poder de perdoar cabe somente a Deus. E assim Jesus é Deus no meio de nós. Enfim, para que possamos concluir, nós resumimos o nosso texto em 3 perguntas. Para que o Senhor veio nos salvar? Ele veio nos salvar devido à sua misericórdia, porque teve compaixão de nós. Veio nos salvar e enviou-nos o Salvador Jesus devido à sua misericórdia e também para cumprir a sua aliança, porque o Senhor é fiel. Não apenas o porquê, mas nós também temos o para quê. O Senhor veio para que possamos servi-lo em justiça e santidade diante de sua presença, para que possamos assim servindo para sempre. A outra pergunta é: e como nós devemos servir o Senhor? Como? De que modo devemos servi-lo? Então a palavra também nos responde. Devemos servir o Senhor, servi-lo diante de sua presença, anunciando a salvação por meio do perdão dos pecados, sendo que não somos nós que perdoamos, mas Ele mesmo que perdoa. Devemos nós mesmos suscitar no coração dos homens, no anúncio da salvação de Jesus, o desejo da conversão. Devemos, pela ação sempre do Espírito Santo, por meio do nosso testemunho de vida, ajudar as pessoas ao arrependimento. Perceberem que tantos caminhos escolhidos mais afastam que aproximam de Deus. E afastando-se de Deus, se perdem, e perdidos, muito mais ainda, precisam de um coração que ama, de um coração que amando se aproxima, de um coração que amando-se e se aproximando, cuida e cuidando, anuncia a vinda de Jesus, o nosso único Salvador. Nada mais pode nos salvar, apenas Jesus. Queremos então estar preparados nesta véspera de Natal, na vigília, preparados para amanhã, para dizer: obrigado, Senhor. Que bom que o Senhor veio. Que bom que o Senhor nasceu.
Obrigado, Senhor. Quero a todos anunciar que o Senhor é o nosso Salvador. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor.